pesado, mas pode ser leve, pode ser interessante. Como vai? Tudo bem? Olha, Prazer gente, em começou a conhecê-lo. entrevista. Alexandre Caldini Neto, escritor espírita. Isso mesmo. Por que não só escritor espírita? Na verdade, eu sou escritor. Eu tenho um livro publicado que não é espírita, é um livro de negócios sobre networking. Né, relacionamento em carreira, relacionamento na vida familiar, afetiva e tal. Tá. Mas meus primeiros livros foram sobre espiritismo. Eu sou espírita há quase 30 anos. Entendeu? E aí, um deles, o A Não Morte, posso mostrar na verdade, a foi imagem, curioso, gente. porque eu vi uma Escutem colega de só. trabalho cujo filho faleceu ao comemorar que tinha passado no vestibular, bateu o carro e morreu aqui em São Paulo. Você imagina o trauma, né, Regina? Não consigo imaginar. Na felicidade maior, a mãe se acabou, claro, o pai. E quando eu vi essa minha amiga no sétimo dia muito mal, eu falei, puxa vida, Você já era talvez, espírita? já há bastante tempo. Tá. Falei, talvez, mesmo para não espíritas, haja uma forma de explicar um pouco melhor essa situação tão banal, tão comum, que acontece com todos, né? E que surpreende quando Que é a única certeza da vida. Mas a gente faz de conta que não sabe, tá Única certo? A gente certeza não quer da falar vida, sobre mas isso, ninguém né? Não quer quer falar conhecer sobre esse isso, é assunto. o que ele fala. E eu pensei em escrever um livro que ajudasse esse momento, que para algumas pessoas é muito difícil, para todo mundo é um pouco difícil, para algumas é muito difícil, muito traumático. Comecei a escrever e não ficou bom. Passa um tempo, eu ligo para uma amiga e ela é casada com um grande amigo meu também, segundo casamento. A esposa do primeiro casamento desse meu amigo havia falecido de uma forma inesperada. E eles tinham uma filha na época com 14 anos. Eu falei, se quiserem trazer a Maria aqui em casa, eu converso, nós somos espíritas. Eu converso com ela, explico um pouquinho como é que nós vivemos isso, para ver se ajuda. Maria, a garota de 14 anos que havia perdido a mãe. Exato. Há pouco. Exato. Tá. E eles trouxeram, apesar de não serem espíritas. Conversei com ela, expliquei uma coisa ou outra. Eu falei, puxa, já sei, vou fazer o livro como sendo uma conversa que de fato houve entre eu e a Maria, uma menina de 14 anos, imaginando tudo que ela gostaria de saber a respeito da morte, porque acabava de passar pela morte traumática da mãe, e que todos nós queríamos saber, né? E aí saiu o livro em 2 semanas e escrevi. Alexandre, o que você fala para uma garota de 14 anos que acabou de perder a mãe inesperadamente? Então, o complicado é que é a gente falar na hora que acontece, não tendo falado antes, Regina. A gente devia conversar sobre a morte o tempo todo, com todo mundo. Devia com ser um assunto criança. recorrente. Claro, porque não tem por que não ser, né? Pesquisando para fazer o livro, eu vi que acho que foi na Grécia Antiga, as pessoas nem falavam a palavra morte, falavam ele deixou de viver, porque não queria nem mencionar a palavra morte. Então a gente tem um receio da morte, um medo, A gente né? evita. Claro, e faz de conta que não vai acontecer, só que acontece. Frequentemente acontece até o contrário, né, Todos Regina? os Morre o mais dias, jovem antes todo do mais mundo velho, morre. ou mais saudável antes Não do sobra mais um. doente, Exato. né? E a gente toma um susto. Jesus Não deveria, morreu, porque gente, na acontece cruz, a todo né, momento, segundo todo a mundo, história. imagina, 7 bilhões de Todo pessoas na mundo Terra, morre, gente. neste exato instante que a gente está falando. Há pessoas morrendo. Muitas. Mas todo mundo então sabe. por que a gente tem É medo da cruel, morte? né? Por que a gente evita isso, Alexandre? Acho que uma série de coisas. Na visão do Espiritismo, assim, Deus nos colocou algum receio para que nós mantenhamos a vida. Porque senão a primeira dificuldade é falar, vou sair daqui, vou me matar, né? Então o apego Sai daqui à vida, que não tá legal. Exato, o apego da vida é importante, para que nós passemos pelas experiências que precisamos passar Muito interessante durante o encarne. Essa é a primeira coisa. Mas acho que também há dois outros componentes, cara é imagina, muito Regina. bom, gente, Um deles é o muito bom. seguinte, a morte meio desapareceu. Eu vou Quando ver era palestra pequeno, no interior dele. de Sorocaba, os Se eu cachorros sair estavam na viva da calçada, minha o cirurgia, lugar dos O mortos velório era era na nas sala. casas, exato, em cima da mesa de jantar, não é? Não é palestra mais dele. assim. Agora a pessoa morre no hospital, ninguém vê, tal. Ai, tem que ir no velório. Fica uma coisa meio que a gente evita, parece que não acontece, quando acontece o tempo todo. E a terceira, e talvez maior razão, eu acho, é um pouco Hollywood, né? Como assim? Olha os filmes. Vamos pegar o clipe do Michael Jackson, ele bonitão, tal. Naquele clipe que ele é um zumbi? um zumbi. Thriller. É horroroso, né? Tá caindo um pedaço de carne, ele vem pegar as pessoas, o olho vidrado. Essa imagem da morte em nada ajuda. Porque deixa na nossa consciência uma coisa horrorosa, péssima, de sofrimento. E não necessariamente é. Né? Não necessariamente se sofre no momento da morte. Depende de cada caso, de cada pessoa, como é que a coisa acontece. Não necessariamente se sofre? Não. É aí que tá, né? Você lembra do Ghost, aquele filme que fez Claro. muito sucesso aqui, né? Outro pra Ali vocês você tinha ouvirem. mais ou menos isso, né? No O outro cara, o aparelho. mocinho da história, quando ele resolvia as pendências dele aqui com a esposa e tal, ele ia embora. Como é que ele ia embora? Uma luz linda, azul, vinha e falou, e ele ia embora tranquilo e calmo. Claro, aquilo é Hollywood, mas mais ou menos que é uma tranquilidade dessa para quem está bem. O bandido da história, o mau caráter ali, como é que era a morte dele? Pesadíssima, vinham as coisas, puxavam pro esgoto, lembra? Também isso é Hollywood, mas mais ou menos é verdadeiro. Se eu ajo adequadamente na minha vida, o que é agir adequadamente? Buscar fazer o bem, buscar viver bem com as pessoas, não deixar pendências, está brigado? Tente se reconciliar com tal pessoa, né? Tá com dificuldades, tente resolvê-las antes, porque você nunca sabe quando será a hora. Triste é quem vai embora e fala assim... E não "Puxa, resolveu as pendências. muito comum. Tô brigado com meu irmão. Puxa, vai sair angustiado, né? Acabei de discutir com a minha filha. São essas coisas que são complicadas. E aí as duas partes ficam angustiadas, Sim, né? quem fica também. Quem fica Quem também. vai E e aí como quem é que se fica. resolve? Oração. Falou, olha, pô, a gente brigou, mas... Aliás, eu conheço um caso exatamente assim.
mas poxa, eu estava cabeça quente, eu não queria, tá, mas o ideal é a gente resolver nossas pendências. O que é obsessão que o Espiritismo fala é que todo mundo morre de medo dos obsessores. Primeiro, que são espíritos. Você é um espírito, eu sou um espírito. Nesse momento, você está encarnado no corpo feminino. Você, nessa encarnação, se chama Regina, tem uma classe social tal, trabalha em tal lugar, mora em São Paulo, não sei o quê. Numa encarnação passada, você pode ter vindo homem ou mulher, pode ter nascido na Espanha ou na Noruega, pobre ou rica, né? Experiências distintas para que nós aprendamos tudo de tudo. Bom, nesse momento, quando você está aqui, daqui a pouco esse corpo não dura mais. O corpo fica, mas você continua. Finito, o corpo Sim, é finito. mas o espírito não, o espírito é material, não é? Então, não há que se ter receio do espírito, porque a pessoa morre a mãe e o cara tem medo da mãe. Como, né? A mãe não mudou, continua sendo a sua mãe, que gosta de você e tal, né? Então a gente não compreende a morte. É como você falava aqui no começo do programa hoje, sobre estudar, aprender, conhecer as coisas. E agora, na hora da alimentação ali também, você falou assim, a gente vai educando o paladar. A vida é educação constante e a gente precisa educar inclusive com relação à morte. Aprender que viver bem garante uma boa morte. Então, peraí, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, mas antes eu quero, que é para onde a gente vai depois que a gente morre, mas antes eu quero resgatar um detalhe que você falou aí, que a gente teria que conversar mais sobre a morte. Cada um para o lugar que merece, Se a nossa sociedade está evitando a morte, como é que eu vou trazer esse assunto sem que seja a chata, baixo astral, a estraga prazer? Para que esse assunto, essa hora, sabe assim? Como é que eu posso, então, na minha família ou com os meus amigos, trazer esse assunto de uma maneira saudável? Com a naturalidade que é peculiar a qualquer outro assunto. Nós, espíritos, entendemos a morte como uma etapa da vida, só. Né? Uma etapa da vida. Você deixou o corpo e continua. Não é nada mais do que Continua isso. para onde, fazendo o quê, como? Aí a resposta melhor no espiritismo é aquela. Depende, né? Porque sempre depende. Depende de quem você é, o que você está fazendo. Eu sou uma pessoa muito apegada às coisas. Eu não quero ir embora porque eu amo a minha mulher, eu amo meu marido. Meu negócio é montar essa empresa aqui, vão acabar com ela. Vai ser um problema, porque você não quer ir embora e precisa ir embora. Você entendeu, gente, o que ele está falando? Então, deixa eu só falar. Ele já falou aí que ele queria consolar uma pessoa que falar para uma menina de 14 anos que perdeu a mãe e que estava desesperada e tal. E ele não conseguia, então ele escreveu um livro sobre isso logo, para falar da morte de tão necessária, porque ele acha o quê? Assim como eu, que quanto mais você falar, tem gente que fala, nossa, não fala assim da morte para os seus filhos. Minha própria irmã, minha irmã veio ficar aqui uns dias e tudo, ela não fique falando assim sobre a morte. Eu falei, como assim? E ela é religiosa, quer dizer, ela é uma católica que diz que é praticante, mas só que as pessoas, é o que eu falo, as pessoas praticam mais ou menos na superficialidade, no medo total, né? Então as pessoas confiam, mas confiam até quanto, né? Do Criador, né? Que dizer que Criador é só para hora boa, que você considera boa, quer dizer que a morte é uma coisa terrível. Se fosse assim, gente, ninguém morria, não era todo mundo que morria? Morria um, morria outro ficava, não. Você tem que considerar que a morte é terrível para quem fica e para quem não está preparado para partir. Se desde o momento que você nasce, todo mundo tem uma conversa, lógico que vai haver sofrimento, porque vai haver uma falta física. E toda falta física é dolorida, mas só que se todos conversarem que em espírito, que talvez nós vamos nos encontrar, né? Se lá ou em outro planeta ou em outro lugar, porque não é possível que tudo acabe aqui. Um grande amor acabar numa existência, o amor de filhos e pais, não faz sentido, né? Você nunca mais encontrar com a pessoa, se tudo isso é conversado para ver no que a pessoa acredita, no que o outro acredita, esse tipo de coisa se passa, como ele falou, a ser um papo. Não é você chegou numa festa, no aniversário, como ele mesmo falou, fala, vamos falar de morte? Gente, não é assim, nem falar 24 horas, mas vira e mexe e falar, se uma pessoa ficou doente, um animalzinho para a criança, não, a gente tem o tempo de viver, a gente nasce, às vezes não cresce e morre, às vezes a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Se você tiver esses papos desde pequenos, a morte passa a não ser tão traumatizante, nem para quem vai e nem para quem fica. Vai doer sempre, tanto para quem vai, talvez, eu não sei, depende do entendimento de cada um, como para quem fica, que é pior.
né? Alguém fala assim, então querida mãe, vós que estás aí ao lado do pai. É isso, né? Aqui é sua Então, mãe, você é começa mais ou menos isso que ele fala, que é o que eu penso, falar sobre a morte, gente, falar sem medo, sem medo de falar. Se falar vai atrair gente, não existe isso, que ignorância. Se você falar vai atrair. Morte é a coisa certa, é a única coisa Eu gostava certa. tanto de você, era tão bacana. Aquilo que você me falou, eu não esqueço, foi tão bom, me ajudou tanto. Olha que homenagem você está fazendo para uma pessoa. Fotos. Devo recolher as fotos. Não precisa. Pergunta Tudo é boa apego. deles. Não tem problema com foto. Então, aí ele fala sobre isso. Ele fala, não, você não vai ficar falando numa festa, você não vai chegar numa comemoração, falar de uma... Mas tem aquele momento com a família, você tá um papo que surge alguma coisa, você aproveita para falar de uma maneira natural, gente, porque afinal de contas, pensa assim. Ninguém escapa da morte, é isso que ele quer dizer. E a morte não precisa ser uma coisa dolorida que leve o outro, por exemplo, ao suicídio, por exemplo, porque não aguenta de dor. E o que ele está falando é que para você não fazer isso é para amenizar a dor, não é que você não vai sentir dor. E é óbvio, um sente um tipo de dor, o outro sente outra, um sente uma dor durante um ano, um mês, o outro sente por 10 anos, por 20 anos. Quem que gostaria de perder e deixar seus filhos aí, ou um filho ir embora, deixar seus pais aí, e eles sofrerem durante décadas? Não se alimentarem, não viverem a vida. Não, e ninguém quer também morrer e o outro fazer festa no outro dia, mas é isso que eu falo para os meus filhos, vivam a dor, porque a dor existe para ser vivida, gente. A tristeza, as pessoas não podem mais ter um momento de tristeza, porque a pessoa já olha, já fala, isso é depressão. Não, é tristeza, a gente tem tristeza, como você tem alegria. Então, na hora da morte, vem a dor, vem o desespero. E vem mesmo, é uma dor de quem perde, quem ama. Eu sei porque eu já vivi isso, não só uma vez. É uma dor como se estivesse rasgando a tua alma, como se estivesse rasgando a tua carne. Você quer morrer junto da pessoa que você ama, das pessoas que você ama. Só que depois vai amenizando, fica saudade. É isso, é isso. Então você quer o quê? Que seus filhos superem. Então por isso eu falo sim da dor. E ele é total favorável. E é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar com as minhas palavras, do jeito que eu falo, foi isso. A primeira vez, eu estou impressionada. É sempre um bom momento para se conversar. Aqui tem uma sugestão de pergunta que é como lidar com a dor da culpa, do remorso e da saudade. Então morreu alguém e eu sei que eu deveria ter feito as pazes. A gente sempre acha que tem uma coisa. Vamos pegar um caso, uma pessoa idosa, né? Eu Isso podia ter é uma mais coisa paciência, perdi a paciência com o terrível, papai, né? já estava velhinho. A culpa, É por só isso que a gente natural tem que você ter resolver perdido a todos paciência, os né? nossos Porque é difícil perrengues. mesmo. Você Quem a lidar com uma gente pessoa idosa machucou, a que gente ficou pedir anos desculpas, ou com Alzheimer, a é gente se muito desculpar difícil. verdadeiramente, Então, também não da boca calma, para condescendência com fora, você também, né? né? Porque a situação Já não é que você fácil. sente muito, Se houve você ali tem alguma que, coisa, tá se brigado, você errou, você fala, acho que também tive pede culpa naquela desculpa se morte, você o que fazer? errou. Se o Coração, outro errou com conversa, você, fala, você olha, fala desculpe, eu acho que eu desculpou. podia ter Você agido está me diferente. entendendo? Hoje Porque me a sinto gente não mal, pode espero que você levar me perdoe, peso, espero que você gente. A gente não compreenda, pode né? ter peso. Mas o mais Nem importante é que vivo nós e muito compreendamos os menos outros, nós na passagem. deixamos tudo né? em paz, para que a hora que a gente for, e pode ser daqui a pouquinho, É o que ele fala, a gente vai embora. A gente saberá. não sabe. O Sêneca, brilhante filósofo da época de Cristo, fala isso, fala, não há garantia para hoje à noite. Ele fala, hoje à noite? Não, dei prazo demasiadamente longo, não há garantia para a próxima hora. E lá mesmo, né? Então, viver bem, acho que deve ser muito difícil, Regina, uma pessoa que a hora que morre fala assim, minha vida, sei lá, foi uma vida sem graça. Não, olha, você não tem garantia para a noite. Para a noite é muito tempo. Quer dizer, você levanta de manhã, você fala assim, eu estou garantido até a noite? Não, é isso que ele quer dizer, porque a gente costuma falar, não sei se amanhã eu estou vivo. Aí ele fala que não sei quem não sabe ou alguma coisa que é verdade, pura verdade, 5 segundos depois você não sabe. Eu estou falando aqui, meu coração pode parar aqui, gente. Pode parar aqui agora, né? Então eu assisti um vídeo de um espírita, outro dia conversando numa rádio, outro dia não, já faz um certo tempo, e ele morre ali, conversando com o apresentador, e ele estava falando sobre a morte. É uma coisa tão tranquila, ele fala, eu estou sumindo. Se todo mundo pudesse ver esse vídeo, é impressionante, ele morreu numa paz. É um espírita, né? Nem todo espírita tem essa clareza da morte, nem todo espírita tem. Acha que se você pedir, se você tiver fé, você não morre naquele momento. Você com fé ou sem fé,
você boa ou ruim, você com planos ou sem planos, você amando ou sem amar, você tem comprado carro, você tem tido filho agora, você tem casado agora, você tem encontrado seu grande amor agora, não importa, chegou sua hora, você vai, é isso. E ele, como espírita, ele era uma pessoa que falava muito sobre a morte também, e ele falando da morte, nesse dia esse espírita morre, você precisa ver, ele fala, eu estou sumindo, vai ver, ele cai ali, dando entrevista para a rádio, e ele fala isso aqui, sobre a morte, até a noite, se você levanta de manhã até a noite é muito tempo, você não sabe se você está aqui. Então faça o que tem que fazer hoje, não fique esperando, gente, a gente espera muito, sabe, a gente não toma decisões na vida, a gente quer as coisas, acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo, é sobre isso, gente, Você sabe que essa pensa história do bem medo nisso, da morte você é uma sabe coisa que é verdade. que as pessoas às vezes têm tão forte, que eu tenho uma amiga, não vou citar o nome dela, mas é que ela teve o segundo filho, de medo do primeiro morrer e ela fica sem filho. Que duro para os filhos. Se um filho sabe que veio só em razão disso, fala, bom, então ela não me queria, na verdade, sou substituto, é isso. Veja como as coisas vão ficando doidas. É Os filhos a gente não verdade. substitui, a gente pode ter 20 filhos. Cada filho é um filho amado, cada um tem uma personalidade, cada um é de um jeito, mas a gente ama todos, né? Eu tenho 3 filhos e eu amo, de verdade, daria a minha vida por qualquer um dos meus 3 filhos, de tanto amor. Então, mas eu sei que cada um é de uma forma. Cada um é mais preocupado, o outro é mais carinhoso, o outro é mais afastado. Mas o amor é o mesmo, não existe filhos que se substituam outros, né? Há tudo uma razão. Você não ama Deus. Se for, Deus enganou, se enganou. Não, Deus não se engana, não é. Mas o medo da mulher era tanto, filho único, de perder e ficar sem um filho, que ela pôs o outro como se fosse um substituto. Não é bem um substituto, eu não entendi assim isso, eu não concordo muito que ela tenha tido para dar substituto, mas para quê? Mais um filho, né? Complicado, cheio Porque de filho a dificuldades. gente A gente vem aqui para se filho é purificar, segundo o insubstituível, Espiritismo. né? Eu não sei se usaria a palavra purificar, vem para progredir, né? Em quê? Em sabedoria. Independente tanto do intelectual, filho. então por isso que precisa estudar, e não é só livros, é programa, televisão, ouvindo, aprendendo, conversando, Esse homem é prestando muito atenção bom, nas coisas. gente. Ele Então, é muito bom, intelectualmente a pelo gente cresce, menos e moralmente a gente cresce. Cada encarnação a gente vai nesse crescendo tema, um outro nas viu? duas. Então a ideia Ele é fala se de uma superar. maneira tão Sempre clara. evolui. Ou Que bom ele seria fica estagnado ou todo evolui, mundo ouvir. né? Então, para isso que a gente vem. Por isso que há as dificuldades. Os problemas, na verdade, eu nunca entendia muito isso quando eu comecei no Espiritismo. Eu falava, esses caras são tudo loucos no Espiritismo. Sofrer é bom? Como que sofrer é bom? Claro que sofrer não é bom. Não é bom. E não precisa sofrer. Agora, vem uma dificuldade para que você use a inteligência e fala, peraí, isso aqui tá ruim. Como é que eu faço para... já sei, vou por aqui, vou por ali. Mudar o caminho. Claro. Então, o problema, que nunca acabará, é só um incentivo para você achar caminhos e ir crescendo em compreensão das coisas. Estou batendo em todo mundo, tá ficando muito ruim. Deixa eu parar de bater, deixa eu ser mais amistoso. Pô, a vida melhorou. Estou bebendo demais, estou me acabando, deixa eu parar de beber. A vida melhorou. Claro, lógico, estou comendo demais. Claro que é ruim. Então, a gente vai aprendendo por acerto e erro e vai se melhorando ao longo do tempo. Vou colocar isso em prática na minha vida, eu não vou mais falar perder. Não é? Não, eu acho que ainda nisso também discordo. Você perder não é no sentido de você perdeu. Tá, você ganhou e faltou. Aí você usa, ele fala que não é para falar perdeu. Eu tenho essa mania também. E eu acho que não tem. E para quem sabe que vai partir, pode falar partir ou é melhor morrer? Pode falar qualquer coisa, né? Para quem sabe que vai partir em breve, que está passando por uma enfermidade fatal, o que o Espiritismo tem para nos ensinar? Acho que 2 coisas nesse sentido. Primeiro, assim, é só natural, né? Todos nós morreremos de novo, como já morremos um monte de vezes, está tudo bem. Então, compreender isso, arrumar a casa antes de ir, falar, bom, deixa eu me resolver, estou obrigado com fulano, deixa eu falar para tal pessoa que eu gosto muito Se dele ou dedicar dela. a essa... A dar uma arrumada, ficar tudo mais em paz possível. Olha, aquela casa, eu quero que vocês dividam entre você, né? Se tivesse desprendimento, o Espiritismo fala que a única coisa que vale a pena é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Não precisa ser espírita, mas é bom ser caridoso. Maior caridade, você doar órgãos. Para que você vai levar córnea? Eu também, medula, Perco a órgãos, chance sangue. de falar isso, Parabéns. porque eu sou doadora. Parabéns, Bárbara, você não vai precisar de novo, você não vai usar esse corpo Não, tá novamente. tudo aqui para ser doado. Vamos somando, Então, assim, doe sangue durante a vida, doe os órgãos se você topar. Então, faça o bem, prepare o ambiente para que as pessoas não sofram. Por favor, não sofram por mim. Eu vivi uma vida legal, tá bacana, tá gostoso. A doença aconteceu como acontece para todo mundo alguma coisa em um momento. Então, deixe as pessoas tranquilas. Só o suficiente. E prepare-se para a hora que
entre aspas, Eu também acordar no queria outro sofrer ambiente, fala, só puxa, o então é suficiente aqui, agora a vida quando continua aqui. Fui. Vai. quando os meus amores Agora, se a gente partirem, levar se em partirem antes de consideração mim, mas é eu que acho que a eu vou qualquer partir antes momento a dos meus morte amores. pode chegar E para eu não qualquer pessoa, quero que nem ninguém sofra porque, mais nem, do não é só porque a que pessoa está é enferma necessário. com uma doença fatal que ela vai Meus antes de mim. filhos, Claro. meus Um amores, acidente, um assassinato, Um mal meus súbito. mal filhos que súbito. eu De novo, Fernanda, meu é como a Seja dá uma asma, peninha, seja o que mas qualquer a gente momento, tem caiu, que bateu a cabeça, desapegar, não se gente, sabe, tem caiu que um prédio em cima desapegar. de você, Amar tudo pode enquanto acontecer. está pode perto acontecer. Um e choque depois elétrico, um raio. Agora você usou uma imagem espiritualmente aí, é vamos estar assim, quer ligados dizer, sempre, você acha que é né? assim? Depois da morte a gente Aos acorda no nossos outro lugar? pais, aos Tem esse nossos despertar no outro lugar? irmãos Mas mais que uma vez, amamos, depende, nossos né? Tem gente que filhos fica amados, dias, Preso. quem tem semanas, neto, não, até neto, assim, quem tem seu ela amor, tá morta, ficou parada, né? fica o tempo que quiser, você tem livre-arbítrio, né? Alguns negam, não quero, e sempre tem gente para apoiá-lo, sempre tem gente para falar, calma, tá tudo bem, venha, é assim, você vai reencontrar pessoas que você ama. Ah, mas vou reencontrar minha avó? Não necessariamente, talvez sua avó Não já tenha reencarnado, necessariamente. talvez ela esteja num plano diferente Mas do que você algumas está aqui, pessoas ela é muito sim. evoluída, se é pouco evoluída, você não consegue acessar. Quem Então a tem gente uma não série sabe. de Olha só, variáveis agora aí. que eu me dei conta, na minha fantasia eu ia encontrar todo mundo. Todo mundo acha, Todo mundo mundo fica acha? esperando, Ah, mas... bom, sou só eu. Não, esses caras têm mais o que fazer. Você vai encontrar um monte de Eles gente que estão você na adora. evolução deles. Como todo mundo. Agora, vai encontrar um monte de gente que você nem imagina, que você conhece de outras encarnações. Talvez um cara que você foi namorado na Idade Média, ou foi mãe, ou foi filho. Vai encontrar essas pessoas. A família é muito mais ampla que apenas o Não, laço. ele falou tudo, é isso, a família é muito mais ampla do que até os laços Nunca tive um receaço, assim. consanguíneos, Eu também né? não tenho gente? medo da É morte. isso que Não ele é. fala. Eu acho que na verdade as pessoas não têm receio da morte, elas têm receio de sofrer na hora da morte. O que Os laços não precisa. são Se a gente muito- conseguir vão lidar muito direitinho, além não do sangue, sofreremos, não tem muito porquê. além do sangue. Outra coisa rapidamente, só de Por encerrar. favor. Lembro recentemente, vi 2 vezes na E o TV. sangue pode já ter sido acho que tá sangue mudando, as pessoas tantas estão conseguindo vezes. compreender um pouco melhor a morte e assassinato. Mas de verdade, Outro dia, é isso, uma muito senhora importante, idosa que foi muito assassinada laço, sangue. aqui em São Paulo, num Mas assalto os na casa laços dela. vão Achei além do linda a sangue, fala né? do filho que Os falou, olha, a laços gente do está coração, naturalmente da chocado e tal, alma. mas a gente não odeia o cara que matou, a gente compreende que é um problema, é uma Outros pessoa encontros. É incapaz, maravilhoso a necessitada, e a gente fala não dele. odeia ele. E gostamos muito dela e tal. Olha que maravilha quando a gente compreender essas coisas e parar de odiar, parar de culpar, odiar. Tudo tem caminho, tudo tem um porquê, tudo Parar tem de um futuro, culpar as né? pessoas Quanto mais por nós tudo, compreendemos né? isso, mais tranquila será a nossa vida. Assumir nossos Já erros, encarnados quando e for depois culpa do encarnados. outro é do outro, mas A quando é vida nosso tem o é seu nosso. curso, né? É A lindo, vida né? tem o seu curso, É. é lindo. Gostoso. Esses são seus 2 livros? E prontinho, gente, é isso, tá? Eu falei, vamos ver aqui se... É isso, gente, tá? Não tenham medo, falem para os seus filhos, para os seus pais, deixe tudo mais tranquilo. Quando a pessoa, ele fala assim, quando a gente vai abordar a morte para alguém, muita gente assim, ai, não vamos falar disso não agora. Eu mesma já falei várias vezes. Agora não é hora, não vamos falar disso agora. Mas, gente, é hora, sempre é hora. Quando a pessoa vier abordar, sim, aí você vai, não fica ali se estendendo 2, 3 horas nisso, não. Mas vai e fala, tá, o que você acha da morte? Como que você vai reagir? Como você reagiria diante de uma pergunta ou de uma afirmação que você tem ali poucos minutos para morrer, ou poucas horas, ou talvez poucos dias? Como você reagiria? Você está minimamente preparado para isso? Ou você está totalmente, nunca parou para pensar sobre isso? Não é bom pensar? Sabe, gente? Então, olha, gente, durante a químio, a minha sobrancelha caiu todinha, mas toda. Aí essa semana minha filha fez para mim, ela falou, mãe, você tá com matagal aqui na sobrancelha. Falei, sério, filha? Olha, eu fiz químio, porque quase 5 meses, eu acho. 5 meses direto. Caiu tudo. Tava sem um fio. Ela falou, mãe, tem tudo. Aí pegamos uma pinça. Ela faz muito bem sobrancelha, minha filha, sobrancelha. Aí ela fez, mas minha sobrancelha nasceu mais torta desse lado. Essa aqui tá super bonita. Por falar em aparência, que eu vi falando. Mas agora eu notei bem que ela nasceu bem tortinha. Mas o que é isso, né, gente? Perto de tanto sofrimento, de tanta coisa pouca, né? E nasceu, olha como tá até bonita, cheinha. E ela fez, ó, tirou todos os pelos, mas ela nasceu aqui em cima, tá fazendo um zigue-zague, ó. Tá fazendo um zigue-zague, mas aqui embaixo ela tirou tudinho, ficou bem legal. Olha como nasceu bem, gente. Olha, depois daqui, meu, porque caiu tudo. Fiquei sem um fio nem na cabeça, nem na sobrancelha. Olha,
Mas essa aqui tá nascendo toda tortinha, né? O cabelo nasce diferente, a coisa. Agora eu olhando aqui o vídeo, eu vi. Então, gente, é isso. Vamos falar mais, porque a gente nunca sabe as surpresas da vida. Então, aí, se a gente perder uma pessoa, pelo menos a gente fala, ai, a gente não falou sobre isso. A gente não falou do que gostaria, se gostaria de flores, se gostaria de fazer velório ou não gostaria. Eu, por exemplo, eu não gostaria de velório, não gostaria, sim, de dar o tempo necessário para poder fazer a cremação que eu gostaria de ser cremada, não gostaria de ser enterrada, eu não sei porquê, mas eu não gostaria, eu tenho fobia de pensar umas coisas assim que a gente até fala aqui em casa sobre isso, sabe? São poucos casos raríssimos, mas de pessoas enterradas vivas, são raros, mas eu tenho um horror. Então eu falei, gente, eu sei que é caro, mas faça uma vaquinha se não tiver dinheiro na hora, e eu sei que eles vão fazer isso, de pagarem não importa quanto que custa, eles vão fazer o coisa, mesmo que estiverem sem dinheiro, eles vão financiar, e eles vão me cremar, porque é o que eu quero. E é bom falar sobre isso, olha aí, se a gente não fala. E uns que gostam de flores, outros que não gostam, outros que querem músicas que gostam de ouvir, outros que não querem velório, como eu não gostaria, gostaria que desse só o tempo mesmo de cremar ou de enterrar, no meu caso cremar, né? E que fosse, então é bom falar. Se eu tenho medo da morte, eu já deixo claro para os meus filhos que para mim é um alívio para eles saber que a mãe não tem medo de partir. Eu tinha sim muito medo, como diz ele aqui, porque a gente sempre tem muito medo. Depois de um certo tempo é que a gente passa a conhecer mais, a gente sabe que a gente não veio para ficar, que essa não é nossa moradia permanente, não é. Né, que é só passagem mesmo, que a gente tem que passar por outras coisas, outras evoluções, outros lugares. Para o nosso crescimento, a gente não pode ficar no lugar que nem a Terra, né? Então, a gente sabe que não é definitivo, então a gente passa a não temer mesmo, muitos de nós. Outros pode estar fazendo 100 anos que eles têm horror da morte, talvez por falta de esclarecimento, de procurar, né? Por algum aconchego dentro desse tema. Eu tinha muito medo quando meus filhos eram pequenos, eu tinha horror que outras pessoas viessem a criá-los, eu tinha mesmo muito horror, mas meus filhos estão criados, ainda assim eu posso falar, tenho horror de deixar meus filhos nesse mundo, mas mesmo eu aqui, eu não vou poder livrá-los de nada. Na verdade, eu posso ser um ponto de apoio para os meus filhos, assim como eles são para mim, mas eles não podem nem me livrar do que eu tenho que passar de ruim, e nem eu vou poder livrá-los também. A gente sabe que a gente não pode fazer isso, a gente não pode livrar ninguém de passar pelo que tem que passar. Quando tem que passar mesmo, ninguém, por mais amor que você tenha pela pessoa. Então, mas eu ainda tenho, assim mesmo, pena mesmo de deixar a minha família, minhas irmãs, meus filhos, né? A gente sempre tem um amor da gente, de deixar, né? A pessoa que a gente ama. Minha mãe já se foi, minha avó já se foi, né? Já foi um primo que eu gosto muito, foi essa pessoa que era um anjo, que era uma pessoa muito maravilhosa para mim, muito maravilhosa, que eu sou muito agradecida a ele por ter cruzado o meu caminho por tanto tempo, por todo o apoio que ele me deu, psicológico, tudo quando eu mais precisei, ele estava ali. Ele realmente, para mim, ele sabe, foi muito bacana. Eu fui muito bacana também, mas ele foi assim tá aí, mais uma pessoa que eu posso falar, foi um anjo que atravessou pela minha vida. Eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa muito sortuda, gente, para falar a verdade, porque as pessoas que me rodeiam, na sua grande maioria, são pessoas, mais uma vez eu falo, não estou falando de perfeição, mas são pessoas. Olha, quem tem os filhos que eu tive, Meg e Pierre, meu pai do céu, esses meninos para mim, olha, eu vou te falar, eu sei que eu mereço, mas será que eu mereço tanto ter uns filhos como eles? Como os meus 2 filhos, eu tive uma mãe maravilhosa, eu tenho irmãs bacanas mesmo, que a gente
se pega, mas a gente se ama. Eu tive um ex-marido que, lógico, a gente teve problema, mas, sabe, é um bom pai, é um bom pai. Eu costumo falar que eu sou uma melhor mãe, sou mãe muito preocupada, além de ser carinhosa, mas ele é carinhoso com os filhos, tá tudo certo, tá, sabe, porque a gente tem defeito, eu tenho defeitos também, né? Então, em algum setor tal, mas tive também, hoje a gente se dá bem, né? Não, e nos damos também no casamento, mas é porque as coisas se transformam, né? Então eu tive muita sorte, sabe, gente? Eu tenho uns clientes muito legais, eu trabalhei em lugar que eu queria trabalhar. Posso falar que não adorava, mas, sabe, então a família do meu marido é bacana, a minha ex-sogra é muito boa avó para o meu filho, muito carinhosa, entendeu? Então eu posso falar que, olha, não me faltou amor e eu também, eu amei e amo muito. Eu fui amada, eu sou amada, então a gente tem sorte de ter uma família, de ter um amor, né? Conheço pessoas, cruzaram pessoas bacanas na minha vida, poucas pessoas de má índole. E quando é de muito má índole, assim, muito, eu já afasto, porque é isso, gente. A gente tem aquela coisa, né, de falar. Tem gente que parece que atrai gente muito ruim, sabe? E outras que atraem gente boa. E eu não posso falar que eu. Lógico, já aconteceram os perrengues na minha vida de pessoas próximas, tal, assim, mas nada tão terrível, nada tão terrível, nada tão terrível. Mas também porque se fosse tudo tão perfeito, né, gente? Né? Perfeição não existe. Então eu sou muito grata, muito. E eu quero partir dessa vida assim, com leveza, com o máximo de leveza que eu possa, né? Agora eu estou passando por um momento bem difícil também, que eu não imaginei que eu fosse passar, mas estava ali guardado para mim de alguma forma, né? Estava escrito, não, como diz aquela música, escrito nas estrelas. E assim, a minha filha até me chamou para assistir um show dela essa semana, mas eu não estava muito afim. Nós fomos ao teatro, fomos à festa junina e eu quis dar mais uma descansada. E está próximo da cirurgia, então eu tenho que me cuidar, tenho que me preservar, né? Afinal de contas, esse negócio de pandemia, de Covid, dessas coisas ainda está, né? Partiu uma pessoa uma conhecida minha de muitos, muitos anos, partiu de uma hora para outra esses dias ainda, a gente tem que se cuidar, então eu não fui. Então é assim, estava escrito nas estrelas, e o que está escrito nas estrelas para a gente, seja no que for, a gente tem que passar. Não é fácil, mas a gente tem que passar. E uma delas é a partida, é a morte. E a morte é para todos, brancos, pretos, baixos, alto, gordo, magro, rico, pobre, mendigo, animais, as plantas morrem, tudo que é vivo morrer para renascer. E assim a gente tem que ter essa aceitação. Vamos falar mais sobre ela, não vamos fugir não, vamos falar o que nós gostaríamos, vamos até com nossa família dar um código, uma espécie de um códigozinho, sei lá, quem sabe isso funcione de alguma forma para os outros encontros, porque eu acredito que se nós temos uma família de 20, 30 pessoas, aquela família uns 2, 3, uns 4, mas vão se encontrar. Sim, um amor da vida da gente, a gente vai estar sempre encontrando, isso eu tenho certeza, porque eu tenho um desses na minha vida, entendeu? Então, é isso, uma espécie de um código, é só isso, gente, fácil não é, mas também se não existisse a morte, você acha mesmo, você aí, você aguentaria uma vida infinita aqui na Terra? Uma vida infinita. Pensa nas pessoas, quantos suicídios tem todos os dias no mundo, todos os dias. Gente angustiada, gente depressiva, as pessoas estão cada dia querendo voltar para casa. Muita gente que tem medo da morte, mas muita gente deseja que ela venha o mais rápido possível. Muita gente, eu conheço.
E eu conheço tanto pessoalmente como conheço de ler, de ver. E você acha mesmo que... E isso sabendo que a morte é de que tudo passa, tudo na vida. Momentos bons passam, a felicidade passa, a beleza passa, a juventude passa, a velhice passa. Tudo passa na vida. Mesmo assim, as pessoas, elas não aguentam nem esperar pelo final mesmo. As pessoas interrompem, né? Muitos de nós interrompemos as nossas vidas. Agora, você imagina, eu posso responder, eu não aguentaria. Se fosse me falar que eu teria uma vida infinita aqui na Terra, eu não aguentaria. Porque é muita dor, é muita miséria, é muita maldade, é muita safadeza, é muito tudo. A gente não aguenta, gente, mesmo que não seja com você, mas é com alguém próximo, ou é com alguém não próximo, mas de qualquer forma é próximo, porque nós somos uma conjunção de pessoas. Todos nós estamos interligados de alguma forma. Afinal de contas, todos nós somos filhos do Criador, estamos interligados. Então, se dói lá, dói aqui. Para mim, dói, infelizmente. Eu não queria ser assim. Gente, me emocionou, eu não sei por que agora, porque eu estou até mais firme nisso. Mas é isso, vou terminar o vídeo.